sinto que existe algo na minha vida que está a bloquear o meu crescimento já há algum tempo. Como se me mantivesse em casa dos meus pais, como se me mantivesse sempre financeiramente independente, não é? Eu acabo por conseguir pagar as minhas contas, mas nunca mais acima disso. Começo a perceber que algo aqui está a bloquear algo, só que eu ainda não consegui chegar lá. Ok, então bem-vindo a mais um episódio do Supernatural. Hoje vamos ter connosco a Inês Falcão e vamos ver o que é para trabalhar. Vamos perceber o que é que a Inês nos vai trazer para podermos mergulhar e aprofundar naquilo que fizer sentido. Vamos lá? Bora! Eu sou a Inês Falcão, vou fazer 37 anos também, para o mês que vem, e venho de Pombal. O que é que tu gostarias de trabalhar hoje? Eu interiorizei que era uma coisa. Eu desde pequenina sempre tive excesso de peso, mas eu sempre me construí com isso. No segundo round de pandemia, a coisa bateu-me assim mesmo forte. Eu olhei e vi o que é que eu tinha feito na minha vida até aí e eu entrei em pânico. Mas começou ali a haver alguns sinais de alguma coisa que tinha que mudar. Era a parte do meu corpo, mas que agora percebo que já não é o meu corpo, era lá dentro, pronto, e o caminho foi esse, por isso é que foi difícil perceber, porque não era por fora, era por dentro. Eu estou a sentir que estás a controlar a tua emoção. Parece que até os teus olhos estão a brilhar e parece que estás a ter vontade de te emocionar, mas estás a controlar essa emoção. Sabes que é difícil, aquela minha característica de não mostrar fragilidade. Okay. A fragilidade que eu tenho acabava por ser usada um bocadinho contra mim. E então, a gente mete ali uma coisa à frente e vai e segue em frente. Então diz-me, o que é que tu gostarias de levar desta sessão? Era essa capacidade de gerir as minhas emoções de forma a que consiga viver bem com elas. Não é viver bem com elas, é viver bem comigo com elas. E aceitá-las como elas são e, no fundo, aceitar-me a mim também, não é? E que tipo de emoções é que tu gostavas de conseguir aceitar melhor ou gerir melhor? O medo, a frustração. Acho que são essas que acabam por me condicionar mais. O que é que acontece em relação à frustração? Acaba por ser um bocadinho aquela história do que é que eu espero de mim. Quando não é correspondido, cria-me essa frustração, ou seja, acaba por me mostrar o fracasso, não é? Era suposto alguma coisa ter acontecido, era suposto haver um resultado e esse resultado não aparece. Crias uma certa e determinada expectativa acerca de ti, acerca de um resultado que queres, acerca de uma coisa que queres alcançar e depois não consegues alcançar e quando não consegues ficas frustrada contigo, é isso? Sim. E depois o que fazes? E depois disto? Okay. Depende das situações. Acho que só em determinadas coisas. Noutras eu sou muito persistente. Qual é a área que isto acontece e tu desistes? Na minha área física. Ok. É. E qual é que é a área que isto acontece e tu persistes? Na minha área profissional, por exemplo. Situações semelhantes acontecem, mas em áreas diferentes eu tenho uma atitude diferente em relação a isso. Sim. E em relação ao medo? Em relação ao medo... O que é essa cena do medo? A cena do medo é... Como sinto que há coisas que fogem do meu controlo, põe-me nessa situação de medo. Medo de não conseguir controlar o quê? A mim, cá dentro. Em relação a quê? Ter emoções tão fortes de não ser capaz de as controlar. No fundo é isso. De onde é que tu achas que isso vem? Desde que eu era pequenina. Eu não fazia fitas, não fazia birras à frente de ninguém. Porque eu tinha vergonha. Tinha vergonha muito por causa daquela coisa do porta-te bem, atenção, olha, que não sei quem está a olhar, que não sei quem está a ver. Há aquela expectativa, não é? Eu lembro-me de ser miúda e de pôr as coisas, deixá-las ali recalcadinhas, bem calcadas lá dentro, com aquele medo de que pudesse haver ali qualquer coisa que explodisse e na minha cabeça fazia mais sentido. Elas ali debaixo de uma mantinha quentinha. Eu em pequenina habituo-me a colocar as minhas emoções debaixo da mantinha. Sim. Habituo-me a controlar-me por causa da expectativa das pessoas que me rodeiam e quando chego à adulta
eu própria coloco expectativas em mim. E fico frustrada quando não consigo alcançar os meus resultados. Sinto medo de não me conseguir controlar e de não conseguir manter as coisas debaixo da mantinha. E foi algo que eu adquiri e que ando a replicar ao longo dos anos. Sim. De quem é que eram essas expectativas? Se calhar os meus avós. Avós paternos ou maternos? Paternos. O conceito deles de organização familiar, os adultos de um lado, as crianças do outro, e tudo muito organizado e tudo muito correto, com as regras e com todos os papéis muito definidos. E quem não cumpre? Não havia assim grande consequência, a consequência ser a aceitação ou a não aceitação daquele comportamento. Eles ainda são vivos, os teus avós? Não, já não. Acabaram por ser eles também que tiveram assim maior influência. Pronto, os meus pais trabalhavam e eu acabava por estar ali muito por casa, não é? Há um conjunto de regras que são instauradas pelos meus avós no conceito familiar, ao ponto de, quando eu chego à adulta, eu também coloco um conjunto de regras para mim, mas depois não as consigo cumprir. E depois é de caraças. E depois é de caraças. O que é esse de Depois caraças? é de caraças. Nós reprovamos-nos a nós, não é? Yeah. Desperdiçamos tempo e energia a culpabilizar-nos de tudo o que falhamos. Aquela parte de mim que eu olho e que vejo que tanto tempo de volta disso para quê? Não. É aquela parte que não para de criticar, não é? Ah, sim. É aquela parte que parece um juiz. Sim. Todos nós temos essa parte. E quem aprende a lidar com essa parte tem tendência a conseguir ter melhores resultados. Mas quem se deixa sabotar por essa parte continuadamente sem conseguir lidar com ela, ela é capaz de nos destruir. Eu chamo-lhe outra coisa. Tu chamaste-lhe juiz, eu chamei-lhe a cabeça de galinha, que é a galinha aqui. Mas acho que a partir do momento em que nós começamos a tomar essa consciência de que realmente que ela está lá e que está ali a tentar sabotar-nos, tenho que fazer esse exercício de parar e voltar atrás e ter consciência dela, percebê-la e lidar com ela. E uma das melhores formas de aprender a lidar com isso é precisamente aquilo que tu já descreveste, que é conseguir identificar. E há pessoas que lhe dão nomes. Estou a utilizar o nome que tu trouxeste, porque é mesmo bom dar nome, porque eu posso olhar para isto. É. Por exemplo, eu não chamo cabeça de galinha, eu também não chamo juiz, chamo crítico. Okay. Quando ele apareceu, olha, lá está o crítico. O crítico, lá está o exato. crítico. O meu é o crítico, estás a ver, não é? Lá está o crítico, lá está o crítico. E identifico. Mas repara, é diferente quando nós colocamos isto assim. Lá estou eu a dizer mal. E outra coisa é dizer, lá está a cabeça de galinha a dizer mal. É verdade, sim. No primeiro exemplo que eu te dei, estou a dizer que sou eu. Tem um peso diferente. Sim. No segundo exemplo que eu te dei, é a cabeça de galinha. Okay. Eu identifico aqui uma parte da minha personalidade. Ok, estou a perceber. Espera, deixa-me só... Sim, exato. Faz todo sentido. Yeah. Sim. O que é que estás a perceber? Não sou eu que sou assim. É a cabeça de galinha, portanto, não sou eu que estou a falhar. Portanto, não é fracasso meu. É a cabeça de galinha. E isto ajuda a lidar com isso. Eu faço isso comigo. Não. Olha, lá está o crítico. Não. E quando faço isto, é como se eu ficasse noutra posição. De poder, não de poder negativo, mas de poder no sentido de eu ganho outra dimensão. Porque ao identificar o crítico, agora eu posso colocá-lo aqui. Quando eu faço isto, olha, lá está o crítico. Yeah. É tipo, olha ele, então, está tudo? Queres criticar um pouco? Anda lá, critica. Ok, lá está. Ok, critica, ok. E agora? A grande questão aqui é, quem é que era a cabeça de galinha para ti? A maior cabeça de galinha para mim, a primeira pessoa que me veio assim à cabeça foi uma professora. Os professores têm um grande impacto na vida das pessoas. Que idade é que tinhas aí? 8, 9. E qual é que era a cena?
havia uma distinção muito grande entre os vários alunos. Éramos postos em grupos. E eu tinha a sorte, o azar, de estar no melhor grupo. Mas fazia-me uma confusão tremenda quem estava no outro. E tem coisas que ficaram assim muito marcadas. Como, por exemplo, um colega meu que não tinha nome. Era o estupor. Não era eu, mas... Percebes? Explica-me porque é que isso te emociona, porque é que isso te toca tanto. Por causa da maneira como agora tenho noção do impacto que tem este tipo de reações e de ações para com os outros. O impacto daquilo que eu digo em relação aos outros e nas crianças, então, não é? A partir do momento depois em que nós temos filhos, a coisa acaba por ter ainda mais impacto. A gente sente mais estas coisas, porque acabamos também por projetar muito neles, não é? Aquilo que... as coisas pelas quais nós não queremos que eles passem. Mas, de facto, as consequências a longo prazo são devastadoras. Consequências para quem? Para nós. Depois eu sinto-me assim e eu vou fazer o mesmo aos outros. Mas tu não fizeste o mesmo aos outros. Agora, pondo a mão na consciência, se calhar não fiz aos outros diretamente, conscientemente, mas se calhar filo dentro de mim. Quando me atacavam, eu não atacava diretamente, mas eu atacava cá dentro. A pessoa. Sim. E pelos vistos não era só um ataque aos outros. Não. Era um ataque a ti também. Era. E lá está, e com efeitos muito maiores em mim do que aos outros, não é? Com efeitos muito maiores em mim. Sim, porque tu com os outros lidas durante um certo período de tempo. Exato. Contigo lidas sempre. De que forma é que essa professora teve influência na cabeça de galinha que estavas a descrever, para além da situação do estupor? A estratificação de, ok, então temos aqui 3 níveis de pessoas. Temos as pessoas A, as pessoas B e as pessoas C. As pessoas C são o lixo que nada é esperado delas, as pessoas A são aquelas que têm o mundo à sua frente. Estas pessoas A têm que ser as melhores, têm que fazer tudo e têm que ter um comportamento assim. Eu estando nessas pessoas, a ver a tal conjunto de expectativas em relação a mim, que a maior parte das vezes não era correspondida. E por isso é que eu não gostava de lá estar. Eu nunca tive uma boa relação com a escola. Eu acho que agora percebo, estou a começar a perceber porquê. Eu sempre quis passar lá o mínimo de tempo possível. Queria fazer, porque lá está. O que é esperado de mim é fazer isto, é cumprir isto. Esta é a minha tarefa, portanto eu vou cumprir. Regras. Lá está, assim. Regras. É a regra, é assim. Se é para fazer, eu faço. É, fazer eu faço. Nem Sim. que eu me mate a fazer. Sim. Exatamente. Nem que eu me mate a fazer. E como é que tem sido isso? Por um lado tem sido... Deu-me muita coisa, trouxe-me muita coisa. Aí é que está. Yeah. Trouxe-me uma capacidade de gerir coisas que eu acho que de outra forma não conseguia. Eu tenho dificuldade, agora no contrário, em parar. Porque se eu estou a parar, não estou a produzir. E precisas produzir para quê? Tem que estar a trabalhar, tem que haver um resultado, tem que haver... Em relação ao corpo, porque é que não tem que ter resultado? Porque eu fazia tanta coisa que eu achava que não tinha tempo para isso. Isso não tinha a importância que deveria ter. Uma das grandes questões que nos ajuda sempre está relacionado com um dos nossos grandes propósitos. É sermos felizes. O que é que está a faltar neste momento para isso acontecer contigo? Eu sou hoje muito mais feliz do que eu era há 3 meses atrás, há 6 meses atrás, há 1 ano atrás nem se compara. Qual foi a mudança que aconteceu aí? Em junho de 2020 eu tomei consciência do estado em que eu estava. Como é que tomaste essa consciência? Ao ver-me nessa situação, decidi que tinha que fazer alguma coisa. Tenho que fazer. Viste ao espelho, é isso? O que é que foi? Sim. Foi o quê? Pesei-me.
Foi aquela... Frustração máxima, medo máximo. Foi, sim. Foi aquela chapada assim, levar com aquilo, com os resultados, não é? Daquilo que tinha andado a fazer. São momentos de grande impacto para nós que nos fazem mexer alguma coisa. Sim. Porque às vezes estamos estagnados. Sim. Então estamos estagnados, estamos a ter um resultado, estamos a ter um resultado e há um momento que faz assim, pum, e que nos faz quase como um momento de despertar. Yeah. E a minha pergunta para ti foi: o que é que te falta neste momento? E foi engraçado, começaste a falar-me do passado, do que é que fizeste em 2020, de junho, o que é que eu já mudei, o que é que não sei o quê, e tá. Eu já entendi que estás numa jornada de transformação. Parabéns por isso, não é toda a gente que se dá a isso. A minha intenção aqui é que este momento seja um momento para ajudar nessa jornada. E para ser um momento para ajudar nessa jornada, nós precisamos de perceber então o que é daqui para a frente. Mas a minha pergunta agora é do género: o que é que está a faltar neste momento? O que é que eu vou fazer com isto tudo? O que é isto? É aquilo para o qual nós somos feitos, não é? O nosso propósito, o que é que... Há tantas respostas na minha cabeça que eu acho que a minha dificuldade está aí, em agarrar nelas e perceber como é que eles se juntam, se é que se juntam, ou se são vários. De que é que tu estás complicado. A tomar consciência neste momento? Do trabalho que tenho pela frente e onde tenho que me focar. E podes partilhar quais é que são essas coisas? Eu gosto de muita coisa. Quero crescer nesta área de desenvolvimento pessoal e aplicá-la a outra área que eu também gosto muito, que é a área das pessoas. De que forma é que isto se relaciona com a minha vontade em gerir melhor as minhas emoções? Eu acho que quanto melhor nós conseguirmos gerir as nossas emoções, melhor nós comunicamos e melhor estabelecemos relações. E há tanto barulho nas relações que se constroem, as relações de trabalho e do ambiente social em que estamos, que há muita coisa, que eu noto que há muita coisa que se perde. Perde-se muitas vezes o essencial e foca-se nestes ruídos. Eu acho que tenho uma capacidade que não é congruente com a forma como eu lido com as minhas emoções. Portanto, há aqui um desequilíbrio. Se isto tudo estiver ao mesmo nível, acho que se forma aqui um bom resultado e uma coisa grande. Acho que sim. Se por um lado existe a cabeça de galinha, por outro lado existe a minha cabeça. Okay. A consciência, não é? A consciência? Sim. Diremos que podemos chamar a Inês consciente? Sim. Pode ser? Sim. Ok. Gostava que fizéssemos um exercício que eu acho que pode ajudar. Okay. Pode ser? Uhum. Estás aberta a isso? Sim. Só precisas de encostar aí a tua cabeça aí. Então eu vou-te pedir que coloques aí nessa imagem a parte da Inês de cabeça de galinha. Como é que ela está? Está a olhar para mim. E mais? Com aquela cara lá está, de crítico, de alguma coisa que eu diga, de alguma coisa que eu faça, para poder entrar em ação. Essa tem sido a função dela ao longo destes anos todos. E como tu própria já disseste, ela deu-te muita coisa. Pode por vezes trazer algum tipo de desafio, só que ao mesmo tempo também já trouxe muita construção. Como é que ela está agora? Ela agora está-se a rir. E eu acho que começo a gostar um bocadinho dela. Tem há ali qualquer coisa nela que faz sentido. Quando começares a gostar um pouco mais dela, ela começa a sorrir. Como se ela ficasse mais feliz por sentir que tu reconheces essa parte nela. Vamos colocar aí nessa imagem a Inês consciente. Eu quero que me digas o que é que aconteceu com a parte da cabeça de galinha quando entrou essa parte. Ela afastou-se um bocado. Claro. Afastou-se um bocado. Não venhas para o meu lado. Deixou assim uma ligeira distância. Não venhas cá com essa consciência e querer eliminar já aqui o meu trabalho. Sim, exatamente. Houve assim uma ligeira troca de olhares por cima do ombro. Mas ela está lá mesmo. Pronto, elas conseguem ali conviver as duas. Que interessante. É. Elas conseguem conviver as duas. Conseguem, engraçado. E como é que está a parte que acabou de entrar, a Inês consciente? Está focada, não está a dar atenção à cabeça de galinha.
Mas não é desprezo. Sim, sim. Não me quero Tá lá. focar aí. Exato. Aqui é perceber que estas duas partes, na realidade, elas têm muito a ganhar se trabalharem em conjunto. E uma das coisas que elas têm a ganhar é precisamente o lidar com as emoções e com a parte emocional. E eu vou-te pedir que coloques cada uma das partes a olhar uma para a outra. E vou-te pedir que a parte da Inês consciente diga algo à parte da cabeça de galinha. Agora estou ainda mais consciente Estou ainda mais consciente. que tu estás aí, Tu estás aí. porque te vejo Porque te vejo com mais clareza. com mais clareza. Estou ainda mais consciente Estou ainda mais consciente que também és uma parte de mim, que também és uma parte de mim. que me ajudaste muito Que me ajudaste muito ao longo destes anos. ao longo destes anos. O que é que acontece depois de dizeres isso? Cabeça de galinha. Deixa um bocadinho a cabeça de galinha e começa a aparecer-se mais com o outro lado. Yeah. No entanto, mantém a sua função de cabeça de galinha. Ok. Está com uma luz diferente. Yeah. É como se ela fosse aceite. Não só a outra está a aceitar, como ela se sente aceita também. Exato. É como se ela baixasse as guardas da expectativa. Sim. Agora vou-te pedir que a cabeça de galinha diga algo à parte da Inês consciente, pode ser? Depois de todos estes anos, Depois de todos estes anos, quero-te agradecer quero-te agradecer por também ter estado sempre aí. por também ter estado sempre aí. Sempre senti Sempre senti que a tua ajuda que a tua ajuda foi crucial. foi crucial. Me ajudou Me ajudou a ser mais forte. a ser mais forte. Que quando trabalhamos em conjunto, Que quando trabalhamos em conjunto, o resultado é muito melhor o resultado é muito melhor do que quando trabalhamos em separado. que quando trabalhamos em separado. O que é que acontece à parte da Inês consciente? Olha, elas agora estão as duas a dar um mega abraço. Sente essa fusão, gratidão, esse amor entre elas. É possível elas olharem olhos nos olhos? É, eu só tenho que separar primeiro. Ok, tranquilo. Elas ainda estavam abraçadas, Ainda estavam, estavam sim, mesmo a sim, curtir estavam a a cena. curtir a cena, estavam. Olhos nos olhos. Eu vou pedir que digam ambas ao mesmo tempo algo. Uma à outra, pode ser? Ok. Sinto muito. Sinto muito. Por favor, perdoa-me. Por favor, perdoa-me. Eu amo-te. Eu amo-te. Obrigado. Obrigada. O que é que acontece a elas? Olha, elas agora estão quase só uma. Yeah. É mesmo isso. Hum. É a fusão. Então permite que essa fusão aconteça. Faz lá o que for preciso fazer para que elas se possam Fiquem ali. fundir. Já está. Quando quiseres podes abrir então os teus olhos e voltar a este mundo de 3 dimensões. Ai, que cena. Fogo. Fui ali, mas já voltei. Foi muito bom. O que é que levas daqui, Inês? Levo paz, levo uma sensação de leveza, de perdão também, muito, de aceitação também. Sempre foi uma dificuldade que eu tive de me aceitar. Penso que está tudo bem. Penso que abri o ralo da banheira e a água está a vazar. A sensação é essa. E a água a correr. O ralo da banheira abriu, eu gosto dessa analogia. E com Sou um o ralo bocado da banheira visual. a abrir e a limpar tudo, diz uma coisa. Alguma coisa que faça sentido para ti fazer. Se calhar não sei ainda qual é o resultado, mas faz. Retribuí-lo e passá-lo aos outros, a coisa ganha uma dimensão diferente. Se fizeres isso, como é que isso vai influenciar a tua vida no futuro? Traz-me mais força para continuar e mais sentido àquilo que eu faço. É bom que aconteça connosco, mas é ainda melhor quando acontece connosco e nós o conseguimos
e nós o conseguimos passar para os outros. E qual é a nova identidade que tu precisas ter para fazer isso? Eu preciso ser verdadeiramente aquelas duas que há bocado estavam aqui na minha cabeça só, não é? Interiorizar isso e conseguir que elas não se separem nunca mais, ter consciência das duas, a importância de uma, a importância da outra, mas a importância das duas juntas, que é ainda mais forte e ainda mais capaz. Conseguir manter assim, acho que é brutal. Não Eu é? acho que brutal é uma ótima designação. É brutal. É tão bom. Como é que isso Tá tu bem, acabaste de descrever? tá Como é, bem, como é que não se é? relaciona com a parte emocional? Deixa-nos bem. Yeah. Estamos bem. Isso, olha esta pergunta que eu estou a fazer. Isso significa que não vai haver momentos que tu te vais sentir frustrada? Não. Isso significa que não vai haver momentos que tu vais sentir medo? Não. Yeah. Não. Mas vou lidar bem com isso. Yeah. Mas nesses momentos tens uma capacidade para... Espera aí, venham aqui. Yeah. Vamos lá. Yeah. E é importante que leves isto daqui. Ainda bem que eles vão aparecer. Eles têm que aparecer, que é para ajudar a Inês a evoluir. Yeah. Mas com outro tipo de integração dentro dela. O que é que está diferente depois daqui da nossa sessão de hoje? Está descodificado. Está claro, está definido, está limpo. Estando limpo, é mais fácil chegar lá. Certo, Não é? certo. É quase como, agora que eu já vejo, agora não vai dar para não ver. Yeah. Apesar de poder haver momentos desafiantes, mas agora não dá para não ver. Não dá para não ver. Portanto, é muito mais fácil. Isto é super natural. E é mesmo. E é de facto. Obrigado pela tua presença e pela tua Obrigado abertura. eu. E pela tua Obrigado coragem eu por isto. de trabalhar o que é para trabalhar. Obrigado pela oportunidade. E foi muito bom. Então aqui tivemos mais um episódio do Supernatural, mais um grande encontro, mais um grande trabalho, na minha opinião. Aquilo que nós vimos com a Inês é que muitas vezes nós temos partes dentro de nós que ou não aceitamos ou não compreendemos muito bem a razão pelas quais elas estão lá presentes. E quando nós começamos a perceber que há uma dádiva por trás, na realidade, há uma dádiva por trás de cada parte que nós temos dentro de nós. Quando começamos a perceber quais é que são as vantagens, quais é que são os benefícios também por trás dessa parte, nós começamos a entrar num campo de aceitação. E ao entrarmos num campo de aceitação, nós lidamos melhor com essa parte e isso ajuda-nos a lidar melhor com as nossas emoções, com as nossas frustrações, com os nossos medos, com aquilo que a Inês partilhou. Então foi esse trabalho que nós tivemos aqui a fazer. E se reparares, no final da sessão a Inês estava num modo meio zen, se reparaste, não é? Estava num modo meio... Porquê? Porque teve a fazer a junção destas partes, a trabalhar sobre isso e a poder lidar melhor com a sua parte emocional, que no início da sessão estava muito mais aqui à flor da pele. Então isto é uma forma de poder juntar ambas as partes que eu tenho dentro de mim e poder lidar com a minha vida de uma forma diferente, porque agora eu integro isso. E sempre que for disparado alguma coisa eu posso identificar e trabalhar com isso de uma forma diferente. Foi isso que nós fizemos aqui durante a sessão de hoje, durante o encontro de hoje. Foi um trabalho muito interessante no sentido de juntar ambas as partes. E talvez tu também desse lado tenhas algumas partes que sejam necessárias juntar. Eu acabei por oferecer o Master Your Life à Inês também para ela poder continuar o seu trabalho, explica-lhe isso no final, para poder continuar o seu trabalho, continuar a identificar padrões que de alguma forma possam estar a limitar e para continuar o seu trabalho de desenvolvimento pessoal, tal como ela partilhou também durante a sessão, e para continuar a sua jornada. A jornada de continuar a lidar com as suas emoções, continuar a crescer, a evoluir e poder gerar o resultado que ela quer gerar e sentir-se mais feliz na sua vida. Na realidade, foi esse o trabalho que nós tivemos aqui a fazer e quando as pessoas estão abertas ao processo, vê-se magia, como se viu durante este episódio. Isto é super natural. Oh, Branca, então o que é que gostavas de trabalhar? O que é que estará na minha vida que me está a bloquear o trabalho? Porque eu vou a imensas entrevistas. Toda a gente sempre me diz que é o perfil adequado e depois na hora espero e nunca mais acontece.